Irmão, pode sentar, por favor. Eu vou fazer o seguinte hoje, tá? É uma aula. Então você pode perguntar, é uma aula, tá? Então você pode participar, perguntar, tudo normal, tá certo? A gente começou, é porque, né, com a pandemia, né, então a gente tinha que ir caminhando de acordo com os decretos. A gente começou um estudo chamado Falsos Deuses, um estudo sobre idolatria, e a gente iniciou e trabalhamos algumas coisas. Só que isso já faz meses. E aí a gente iniciou esse estudo. Então o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou retomar esse estudo, tá bom? Talvez um pouco mais rápido, a parte que nós já estudamos, mas eu vou ter que retomar. Tá certo, gente? E aí quem viu, vai ver de novo. Quem não viu, vai ver agora. Tá? Os irmãos, quem é que se lembra? Oi? Vale a pena ver de novo, né? Tá, exato. Tá bom? Tranquilo? Quem é que lembra dos pontos desse estudo aqui? Levanta a mão. Lembra do... Quem é que lembra? Levanta a mão. Todo mundo levantou a mão, né? Então, ou seja, então, vale a pena repetir, tá certo? A parte, na verdade, é um estudo que trabalha vários aspectos. Então, como é que a gente vai fazer hoje? A gente vai começar o seguinte, a gente vai trabalhar um pouco qual é o conceito bíblico sobre idolatria. Depois a gente vai pensar sobre idolatria no Antigo Testamento. Isso assim, de uma maneira panorâmica, tá? Depois a gente vai trabalhar idolatria no Novo Testamento. E depois a gente vai mostrar, através de várias frases, como é que a gente identifica diversos tipos de idolatria. Há muito tipo de idolatria. Certo? A minha vida só tem sentido se, quando a pessoa diz isso, e esse sentido não é Deus, isso é uma expressão de idolatria. A gente vai chegar lá. E depois a gente vai trabalhar como o Evangelho nos liberta da idolatria. Tá certo? Esses vão ser basicamente os pontos da nossa conversa. Hoje a gente vai iniciar isso. Você quiser perguntar, falar, pode falar. Levanta a mão, tá? E pode se expressar. Então vamos começar. Tá dando para ver bem? Vamos ver aqui se controla. Ok. Muito bem. Eu queria começar levando a gente a pensar nessas duas frases. A primeira frase de João Calvino, quando ele disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O que é que significa isso? O que é que uma fábrica faz? Ela fabrica, ela produz. Quando Calvino diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos, o que é que ele quer dizer? Que nós criamos ídolos no coração, nós produzimos ídolos. Nós somos uma máquina para criar ídolos, e a gente vai perceber isso no decorrer da nossa reflexão. Então, a idolatria é algo que está no nosso DNA pecador, se nós pudéssemos dizer assim. Infelizmente, nós temos uma inclinação, por causa da queda, para a idolatria. Uma outra citação é de Agostinho. Calvino foi alguém que bebeu muito de Agostinho, né? Foi alguém que escreveu livros importantíssimos, o mais famoso, As Institutas da Religião Cristã, e Calvino se utilizou muito da teologia agostiniana, por exemplo, na doutrina da salvação. E Agostinho, pai da igreja, lá do quarto século, né, 354 até 430 depois de Cristo, foi a vida dele, ele diz o seguinte: o homem se afasta
daquele que o fez, quando acima dele coloca o que ele próprio fez. O homem se afasta daquele que o fez, quando acima dele coloca o que ele próprio fez. O que Agostinho quer dizer com isso? Muito bem. Mais alguém? Exatamente. Então, Agostinho está dizendo que o homem, ele se afasta de Deus, daquele que o fez, ou seja, de Deus, quando acima de Deus, ele coloca algo que ele fez. Quando ele edifica um ídolo, seja esse ídolo material, ou seja esse ídolo no seu coração, e coloca esse ídolo acima, esse ídolo que ele fez. Ele fez o ídolo. E aí ele pega esse ídolo e o põe em um status superior a Deus. Bem, aí nós vamos para o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. É o primeiro dos 10 mandamentos do Decálogo. E diz assim, vamos ler juntos? Êxodo 23. Não tenha outros deuses diante de mim. Veja como a idolatria, amados irmãos, é uma questão séria, que no primeiro dos 10 mandamentos, o Senhor já diz, não tenha outros deuses diante de mim. Eu não aceito Deus rival. Eu não aceito Deus que venha competir comigo, porque esse Deus é falso. Então, só Yahvé merece adoração. Aí eu fui buscar o Breve Catecismo de Westminster. O Breve Catecismo é um dos documentos, juntamente com a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster, foram documentos elaborados na Inglaterra, na Abadia de Westminster, em cerca de 1643 a 1649, e são símbolos de fé da nossa igreja. São documentos que nós acreditamos que, mesmo não sendo Bíblia, não são inspirados por Deus, mas são documentos que procuram apresentar uma interpretação correta das Escrituras Sagradas. Ou seja, são documentos confessionais que buscam ser fiéis à palavra de Deus, mesmo repetindo, considerando que não são inspirados. Inspirada só a Sagrada Escritura, a nossa única regra de fé e prática. Bem, aí o Breve Catecismo, na sua pergunta 46, diz o seguinte: que exige o primeiro mandamento? Que é esse aqui, não tenha outros deuses diante de mim. E como é que o Breve Catecismo responde? Você pode ler juntamente comigo, por favor? Vamos ler juntos? O primeiro mandamento exige de nós o conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal, adorá-lo. Ou seja, o primeiro mandamento, ele requer o quê? O reconhecimento de Deus como o único Deus verdadeiro e o nosso Deus, ou seja, uma relação pessoal com esse Deus e adorar esse Deus. Na pergunta seguinte, 47, qual é a proibição do primeiro mandamento? E ele vai responder. Vamos ler juntos? O primeiro mandamento proíbe o negar ou deixar de adorar ou glorificar ao verdadeiro Deus como Deus e nosso Deus, e dá a qualquer outro a adoração e a glória que só a ele são devidas. Então, o Breve Catecismo está dizendo que a proibição do primeiro mandamento é de negar
ou não adorar ou glorificar ao Deus verdadeiro. É essa a proibição. Negar a Deus ou deixar de adorá-lo. E adorá-lo, primeiro, como Deus e segundo, como nosso Deus. O que é que o primeiro mandamento proíbe? Glorificar, adorar a qualquer outro que não seja Deus. Por quê? Porque a adoração somente a Deus é devida. Muito bem. Está clara essa parte aí, irmãos? Fácil, né? Simples. Alguma pergunta? Que bom. Então vamos lá. Aí a gente vai entrar em algumas questões sobre idolatria e que vai requerer da gente mais e mais reflexão, tá? Idolatria. Aí a gente coloca o pecado por trás do pecado. Porque o que a idolatria faz? A idolatria, ela gera outros pecados, entende? Ela produz outros pecados. Ela tem vários filhos. Ela é muito fértil. Então, quando o indivíduo está na idolatria, ele, consequentemente, ele vai pecar de diferentes formas, porque a idolatria ocasiona e proporciona outras iniquidades. E aí, quando a gente faz uma leitura cuidadosa do Antigo e do Novo Testamentos, as duas partes da Escritura Sagrada nos mostram que a idolatria ela é muito diferente do retrato simplista, rudimentar, que muitas vezes nos vem à mente. Muitas vezes as pessoas pensam na idolatria simplesmente como um ídolo esculpido que está situado em algum país distante, que não faz parte muito do nosso contexto, ou que é algo integrante de uma outra expressão religiosa, ou algo que faz parte do paganismo. Mas a Bíblia vai mostrar que ídolos não estão somente em altares pagãos, mas ídolos estão em corações e estão em mentes. Por favor, veja esse texto comigo, Ezequiel capítulo 14, versículo de número 3. Ezequiel 14, 3. Olha o que o texto sagrado diz. Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Observe que Ezequiel 14:3 diz que os homens de Israel, eles levantaram ídolos no seu coração, no seu ser interior. Então eles não precisaram de um altar pagão para serem idólatras. Eles levantaram ídolos nos seus corações e nas suas mentes. Quando a gente vai para o Novo Testamento, por exemplo, Efésios, capítulo 5, versículo de número 5, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, aí é o que ele diz, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Perceba que o apóstolo Paulo vai dizer que o amor do dinheiro, o apego ao dinheiro, o fazer do dinheiro a coisa mais importante da nossa vida é idolatria. Por quê? Porque nós estamos tirando a nossa confiança em Deus e colocando a nossa confiança em algo.
nós estamos tirando a nossa fé do abençoador e colocando a nossa fé na bênção. Então, o dinheiro é uma bênção que Deus nos dá. Mas no momento em que nós nos tornamos gananciosos, avarentos e colocamos a nossa segurança no dinheiro, Paulo está dizendo, isso é idolatria. Está entendendo? Não é por acaso que Jesus disse, graças a Deus o Senhor tem salvado muitos, mas não é por acaso que Jesus disse que dificilmente um rico entra no reino dos céus. Por quê? Porque a tendência do indivíduo que tem muito dinheiro é pôr a sua confiança no dinheiro. Então, a idolatria, irmãos, não é algo que está na periferia da vida. A idolatria é algo que está no palco principal da vida. O ser humano, ele está sujeito à idolatria. Vamos tentar expandir um pouco isso aqui, tá? E vamos pensar numa cultura cheia de ídolos. Aqui eu cito Timothy Keller, que para mim é um dos melhores autores no mundo que tratam sobre esse assunto, tá? E aí, olha o que o Keller diz, presta atenção. Keller diz o seguinte, para as pessoas de hoje, a palavra idolatria evoca imagens de primitivos curvando-se diante de estátuas. O livro bíblico de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, contém descrições vívidas de culturas do antigo mundo greco-romano. Greco-romano por quê? Porque o primeiro século era governado pelo Império Romano, mas a cultura que predominava era a cultura grega, a cultura helenista, que veio lá de Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, e que chegou com força no Novo Testamento, no contexto do primeiro século. Por exemplo, o Novo Testamento foi escrito em grego. Todos os autores neotestamentários eram judeus. O único que provavelmente não era Lucas. Então, eles falavam a língua hebraica, falavam o aramaico, mas eles escreveram em grego. Por quê? Porque o mundo daquela época, o grego era a língua comum, fruto desse processo de helenização. Então, continuando, cada cidade, observe aí, cada cidade venerava suas divindades preferidas e construía templos ao redor de suas imagens para adoração. Quando Paulo foi a Atenas, viu que estava repleta de imagens dessas divindades. Atos 17 e 16. O Partenon da deusa Atena se destacava, mas outras divindades eram representadas em cada espaço público. Certo? Outras divindades eram representadas em cada espaço público. Havia Afrodite, a deusa da beleza, Ares, o deus da guerra, Ártemis, a deusa da fertilidade e da riqueza, e Hefesto, o deus do artesanato. Aí o Keller continua falando, e ele vai trazer para o nosso contexto a realidade da idolatria. Como a nossa cultura, ela é cheia de ídolos. Olha o que ele diz. Nossa sociedade atual, essa sociedade pós-moderna, científica, ela não é fundamentalmente diferente dessas antigas culturas. Cada uma delas é dominada por seu próprio conjunto de ídolos. Cada uma tem o seu sacerdócio, seus totens e rituais. Cada uma delas tem seus, estão acompanhando a leitura aí? Tem seus templos. Sejam eles torres empresariais, spas, academias, estúdios ou estádios, onde o quê? Vamos ler juntos?
onde os sacrifícios têm de ser feitos para que as bênçãos da boa vida sejam obtidas e os desastres sejam evitados. Keller continua: quais são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e do sucesso, senão os que assumiram proporções míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade? A sociedade de hoje, irmãos, a beleza se tornou um Deus. Tem gente que faz tudo para manter ou para se tornar belo ou bela. Tem gente que faz tudo pelo poder, ou pelo dinheiro, ou pelo sucesso. Ele está disposto a fazer qualquer sacrifício, a violar qualquer lei, a quebrar qualquer princípio, a abrir mão de muita coisa. Quando a pessoa chega a esse ponto, isso significa que o poder, ou o dinheiro, ou o sucesso, ou a beleza, ou ambos, assumiram na vida dele a função de Deus. Keller continua. Olha o que ele diz: podemos não ajoelhar fisicamente diante da estátua de Afrodite, mas muitas jovens de hoje são levadas à depressão e disfunções alimentares por uma preocupação obsessiva com a imagem. Gente que adoece por causa da imagem. Gente que faz regimes e dietas sem orientação profissional, sem equilíbrio, por causa da imagem. Gente que vive fazendo uma em cima da outra, cirurgia estética, mais cirurgia estética, mais cirurgia estética, mais cirurgia estética, por causa da imagem. Por quê? Porque a imagem, ela se tornou mais do que a imagem. Ela assumiu proporções míticas no coração da pessoa. Keller continua dizendo: podemos não queimar incenso a Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira são elevadas a proporções cósmicas, realizamos algo como um verdadeiro sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade para conquistar um lugar mais elevado no mundo empresarial e angariar mais riqueza e mais prestígio. Gente que abre mão da família, que não vê os seus filhos crescer, que não tem conversas produtivas, frutíferas com o seu cônjuge, que deixa de congregar, que deixa de realizar atividades devocionais individuais e coletivas. Por quê? Porque ele quer ter mais tempo para ascender profissionalmente, para ganhar mais dinheiro. Então, se a vida espiritual dele mirrar, se a família dele naufragar, paciência, mas eu quero chegar no topo. O que é isso? Isso é idolatria. Veja como a questão é mais profunda, né? Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Todo mundo está entendendo? Gente, vocês estão com tanto silêncio hoje. Então vamos lá.
O que é, portanto, um ídolo? A gente poderia pensar em várias definições do que é um ídolo, mas eu vou usar essa aqui do Keller. Ele diz o seguinte, vamos ler juntos, por favor? Um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar. Um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você, para lhe oferecer algo que apenas Deus pode lhe oferecer. Isso é um ídolo. A gente vai perceber mais a amplitude da idolatria quando eu mostrar aquelas várias frases. Minha vida terá sentido se eu... A gente vai entender mais isso. Então, quando a gente busca algo e busca naquilo sentido, ao significado, uma dádiva que só Deus pode dar, e nós achamos que aquilo vai nos dar, isso é uma idolatria. Quando a pessoa acha que o dinheiro vai dar para ele a segurança que ele precisa, por mais necessário que o dinheiro seja, e que é uma bênção de Deus, mas quando ele acha que a sua segurança vem do dinheiro, quando ele acha que o seu senso de valor vem da profissão que ele abraça, é por isso que às vezes pessoas escolhem profissões não por vocação, mas escolhem profissão simplesmente por causa do status. Quando uma pessoa começa a achar que alguma coisa vai preencher necessidades íntimas da sua alma, e ele vai atrás daquilo com aquela expectativa, isso significa que aquilo se tornou um ídolo. Então eu uso uma bênção de Deus, um emprego, o meu corpo, recursos financeiros, e eu transformo em Deus. Vamos ver aqui um pouquinho a idolatria no Antigo Testamento, tá? Vamos ver essa parte aqui, idolatria no Antigo Testamento. Vamos logo para o início, né? No início, a idolatria. Veja, Deus criou os seres humanos com dois propósitos básicos. Você pode ler comigo, por favor, esses dois propósitos pelos quais nós fomos criados? Vamos ler? Número 1, adorar e servir a Deus. Nós fomos criados para termos uma vida teocêntrica, ou seja, Deus no centro. Esse foi o primeiro propósito. E o segundo, vamos ler juntos? Governar em nome de Deus sobre todas as coisas criadas. Então nós fomos criados para sermos gerentes de Deus nessa terra, para dominarmos esse mundo cuidando dele, para exercermos domínio pela criação, zelando dela. Então, o que Deus disse para os nossos primeiros pais? Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Ou seja, vocês vão ser os meus representantes. Era isso que Deus estava dizendo. Que o homem deveria dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu sempre digo isso, né? Mas assim, quando nós nos vemos com medo de uma rã, com medo de uma barata, etc., isso significa que há algo errado na humanidade e no mundo. Isso significa que a natureza, que era para nós vivermos em harmonia com ela, ela nos dá medo. Por quê? Por causa da queda. Então, a nossa função era cuidar desse mundo de Deus. A nossa função era sermos produtivos nesse mundo. O Senhor disse para Adão e Eva que eles deveriam cultivar o jardim, guardar o jardim. Mas
infelizmente, nós caímos no pecado. E Paulo, ele vai resumir, lá no Novo Testamento, a queda da humanidade no pecado, descrevendo-a como idolatria. A idolatria é o pecado. Porque a idolatria, como nós dissemos, ela gera outros pecados. Muitos e muitos pecados, ele tem uma raiz. Então vamos imaginar o seguinte: uma pessoa está com vários sintomas, sei lá, dor de cabeça, dor estomacal, dores em outras partes do corpo, mas aquelas dores, elas são sintomas de uma patologia. Elas são expressões físicas do organismo de que algo no indivíduo está errado. Os pecados, muitos pecados, eles são expressões de uma causa. Eles são expressões da idolatria. A gente vai expandir mais isso lá na frente, certo? Então, olha o que Paulo está dizendo aqui. Vamos lá. Paulo afirma que nós recusamos a glorificar a Deus. E, em vez disso, nós escolhemos certas partes da criação para glorificar em lugar de Deus. Olha o que ele fala em Romanos capítulo 1. Aí eu selecionei uma parte do verso 23 e outra parte do verso 25. Romanos 1, verso 23, verso 25. Vamos ler, por favor, esse texto com essas partes específicas destacadas. Vamos juntos? Eles trocaram a glória do Deus incorruptível, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O que aconteceu com a queda, irmãos? Com a queda, houve uma inversão da ordem, que era a intenção original de Yahvé. Com a queda, meus amados irmãos, os seres humanos passaram a adorar e a servir as coisas criadas. E quando eles passaram a adorar e servir as coisas criadas passaram a governar sobre eles. A adoração às coisas criadas resultou na servidão a elas, no governo delas sobre o ser humano. E isso é idolatria. Está clara essa parte aí, irmãos? É uma aula, tá? Então, a dinâmica é de uma aula. Está clara essa parte? Tranquilo? Aí a gente vai... Isso aqui é bem panorâmico mesmo. Vamos para a lei. Certo? Olha o que a lei fala contra os ídolos. Quando a gente pensa no período da lei, no grande pecado lá do período mosaico, nós vemos em Êxodo capítulo 32 a fabricação de um bezerro de ouro. Moisés estava lá no monte, no deserto do Sinai, recebendo as instruções de Deus, os 10 mandamentos, e o povo simplesmente ficou impaciente e disse para Arão: Arão, vamos fazer deuses. Vamos fazer um Deus, porque a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. E Arão, na sua fraqueza e na sua fragilidade, ele fala para o povo, lá em Êxodo 32, 2, que eles deveriam tirar as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e trazerem para Arão. O povo fez isso, construiu um bezerro de ouro, obrigado, meu irmão, obrigado. Construiu um bezerro de ouro, e depois que construiu um bezerro, eles disseram:
no verso 4 de Êxodo 32. São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Olha que loucura! Aqueles homens testemunharam Deus os libertando do Egito. Mas o coração deles estava tão cego que eles quiseram fazer um bezerro de ouro, e depois que aquele bezerro foi construído, eles disseram: esses foram os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. A loucura da idolatria. E Arão ainda diz: amanhã será festa ao Senhor. Hoje a gente adora o ídolo e amanhã a gente adora a Deus. Não dá certo. Então, esse aqui, a idolatria, é apresentado como esse grande pecado do período mosaico. Quando você pensa nos 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos. O primeiro mandamento proíbe adorar outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. O segundo mandamento, irmãos, ele proíbe adorar a Deus de modo idólatra. Adorar a Deus como queremos que Ele seja. Então, o segundo mandamento, os irmãos se lembram? Não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro. O segundo: não farás para ti imagem de escultura. E quando o texto diz, amados, para não fazer imagem de escultura, é nenhuma imagem. Imagem de ninguém, inclusive imagem de Deus, eles são proibidos de fazer. O que o segundo mandamento está dizendo? Está dizendo que nós não podemos adorar a Deus da nossa forma. Que nós não podemos criar a imagem de uma divindade e nos prostrarmos diante dela. Isso é idolatria. Por mais que no contexto, às vezes atual, algumas pessoas queiram chamar isso de outra coisa, de venerar, mas biblicamente isso é idolatria. Por quê? Porque a fé, ela não precisa de algo palpável. A gente fazer uma imagem de alguém e achar que aquela pessoa vai ser o nosso mediador, ou que será o nosso Deus, porque aquilo vai fortalecer a nossa fé. Isso não é fé. A fé se apega a verdades espirituais, invisíveis, mas que são reais. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, note que os 2 primeiros mandamentos, eles já tratam da idolatria. O que o livro de Êxodo, ele prevê, irmãos? O livro de Êxodo, ele não prevê nenhuma terceira opção. Ou nós adoraremos a Deus, ou nós adoraremos alguma coisa criada, um ídolo. É isso. Então, os 10 mandamentos, os 2 primeiros tratam sobre a idolatria. E aí eu vou citar o Martinho Lutero, e a gente vai parar nessa parte aqui da lei, certo? Contra os ídolos. E na próxima semana a gente continua. Olha o que o Martinho Lutero diz, olha o que ele afirma. Ele diz o seguinte: todos aqueles que não confiam em Deus em todos os momentos, nem confiam em seu favor, graça e boa vontade, em todas as suas obras, ou em seus sofrimentos, vida e morte, mas buscam o seu favor em outras coisas, ou em si mesmos, não obedecem a esse primeiro mandamento e praticam real idolatria. Mesmo que façam as obras de todos os outros mandamentos, e além disso, tenham todas as orações, jejum, obediência, paciência, castidade e inocência de todos os santos combinados.
pois a obra principal não está presente, sem a qual todas as outras não são nada, a não ser mera farsa, exibição e fingimento. Lutero está dizendo basicamente o seguinte, que quando uma pessoa não confia em Deus em todos os momentos, quando uma pessoa não confia na graça, na misericórdia de Deus, em todas as suas obras ou em seus sofrimentos, vida e morte, ou seja, ele está se referindo à pessoa de Cristo. Quando uma pessoa, ao invés disso, busca favor em outras coisas ou em si mesmo, ele está quebrando o primeiro mandamento. Presta atenção, para Lutero, não receber a Cristo como Senhor e Salvador é quebrar o primeiro mandamento. E ele vai dizer que a pessoa pode fazer várias e várias obras, jejum, obediência, paciência, castidade, pode orar, mas a obra principal não está presente. E qual é a obra principal? Principal que Deus requer de nós é crer em Cristo e depender dele. Então, adiantando aqui um aspecto e parando por hoje, a solução para a idolatria só há uma: um relacionamento de fé genuína na pessoa de Cristo. Só Cristo nos liberta da idolatria, irmãos. Somente quando nós temos o verdadeiro Senhor reinando na nossa vida, é que nós iremos nos livrar dos falsos senhores, dos deuses espúrios. Então, ninguém vai obedecer o primeiro mandamento e os outros mandamentos se ele verdadeiramente não crê em Cristo. É o Evangelho de Cristo que nos tira do cativeiro da idolatria. É o Evangelho de Cristo que nos liberta. É a verdade de Deus. É o que Jesus disse em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Ou seja, a idolatria, ela prende o homem. O coração do homem é essencialmente idólatra. E para ele ser liberto, ele precisa de Cristo. Ele precisa do verdadeiro Deus. Ele precisa do genuíno Salvador. Quando nós nos entregamos a Cristo e confessamos a Ele como Senhor e Salvador, e Ele de fato se torna o dono da nossa vida, nós começamos a trilhar o caminho que de fato nos liberta da idolatria.